A passagem de hoje é Jeremias 4, versículos 11 a 22. Vamos ler juntos. Naquele tempo, se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Um vento virá a mim, de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações. Fazei-o ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam. Porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração. Ah, entranhas minhas, entranhas minhas. Estou ferido no meu coração. O meu coração ruge. Não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Amém. Compartilharei a palavra com o título: Ah, que tristeza e que dor. Às vezes, quando alguém da família recebe o diagnóstico de uma doença grave, há situações em que essa notícia não é comunicada à própria pessoa, ou em que a família não consegue comunicá-la. Algumas vezes escondem porque a pessoa já tem idade muito avançada, e um grande choque poderia piorar ainda mais sua saúde. Outras vezes, porque ela já sofre de outra enfermidade séria, não lhe dizem o nome exato da doença, para que não fique angustiada. Na passagem de hoje, aparece uma ordem de Deus que é exatamente o contrário desse tipo de atitude humana. Deus revelou a Jeremias o que haveria de acontecer. E Jeremias recebeu a missão de transmitir ao povo aquilo que Deus lhe havia revelado. Isto é, aquilo que o próprio Deus faria. O problema era este. O que estava para acontecer não era algo bom. Era algo terrível. Por isso Jeremias lamenta na passagem de hoje. Ah, que tristeza, que dor. Vamos ler juntos o versículo 19. Vamos ler juntos. Ah, entranhas minhas, entranhas minhas. Estou ferido no meu coração. O meu coração ruge. Não me posso calar porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Amém. Jeremias ouviu a palavra de Deus, e seu coração doeu. Ele também se sentiu apertado e angustiado por dentro. A razão era que Deus o fez ouvir o alerta da guerra. Guerra. A Coreia também experimentou uma grande guerra há cerca de 70 anos. Agora já se passou muito tempo. Muitos dos que viveram a guerra diretamente partiram deste mundo. E não são muitos os que ainda permanecem vivos. Mas a dor e a crueldade daquela guerra jamais devem ser esquecidas. Por quê? Se não tivesse havido o sacrifício e a dedicação daqueles que entregaram a vida pelo país, a liberdade de que a Coreia desfruta hoje também não existiria. Em uma palavra, guerra significa a destruição de tudo e a morte de tudo. Mesmo que alguém sobreviva em meio a uma guerra tão terrível, as sequelas e o trauma são indescritíveis. Por meio de conhecidos, fiquei sabendo de um amigo que havia trabalhado com uma ONG durante a Guerra Civil na Síria. Quando a Guerra Civil Síria começou, ele estava atuando naquele lugar, e uma bomba caiu sobre o hotel onde ele estava hospedado. Normalmente, mesmo em tempos de guerra, há uma regra tácita de evitar bombardear alojamentos onde estrangeiros ficam
e lugares onde jornalistas se hospedam. Mas à medida que a situação se tornou mais intensa, essas linhas foram ultrapassadas. Graças a Deus, esse amigo voltou sem risco de vida e sem grandes ferimentos físicos, mas aquela experiência permaneceu nele como um grande trauma. Ele tinha um corpo comum, até magro, mas depois daquele episódio seu corpo mudou de modo indescritível. Engordou tão rapidamente que quase não era possível reconhecê-lo. É isso que a guerra faz. Ela é muito mais devastadora e muito mais cruel do que qualquer coisa que possamos imaginar. A passagem de hoje também fala dessa guerra. Vamos ler juntos os versículos 11 e 12. Vamos ler juntos. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Um vento virá a mim, de grande veemência. Agora, também eu pronunciarei juízos contra eles. Amém. Como essa guerra, a guerra que virá, é descrita? Ela é descrita como um vento quente. A guerra é apresentada como um vento ardente que sopra desde o deserto, desde aquelas alturas nuas do deserto, aquecidas e queimadas pelo calor. Mas essa guerra, expressa pela imagem do vento, tem duas características. Ela é um juízo que alcança todas as pessoas. No versículo 11, Deus fala claramente da natureza desse vento, dessa guerra. Não para padejar, nem para a limpar. O que é padejar? É separar a palha do grão. Portanto, esse juízo não é uma guerra, não é um vento, que deixa o grão e leva embora apenas a palha. A guerra que virá é um vento e uma tragédia capazes de levar não somente a palha, mas também o grão. É um vento que pode atingir até o grão. Além disso, não é um vento levantado com a intenção de purificar, nem uma guerra iniciada com essa intenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é um vento levantado para advertir de modo muito forte, dar uma oportunidade de voltar atrás e dizer com temor: se você continuar assim, será isso que acontecerá, oferecendo assim uma chance de purificação. O nosso Senhor afirma claramente que esse vento, essa guerra, não foi levantado com essa intenção. Esse vento terminará somente em destruição. Essa guerra será concluída somente com ruína. O Senhor diz claramente que não se trata de uma oportunidade para voltar atrás, mas somente de juízo, um vento que sopra quando a oportunidade de voltar já desapareceu. Esse vento é a guerra. Quando a guerra acontece, tanto os bons quanto os maus, inevitavelmente sofrem dano. Até Jeremias, que recebeu essa palavra e a anunciou, não poderia ser exceção. Jeremias também passaria por grande dor e grande dificuldade por causa desse vento, dessa guerra. Mas a razão pela qual Jeremias estava triste e dolorido não era apenas o fato de ter ouvido essa notícia. Deus disse a Jeremias que transmitisse essa notícia terrível, ao povo. Não era uma boa notícia. Era essa notícia terrível, notícia de guerra, a notícia que dizia: vocês serão destruídos. Talvez o coração de quem precisava proclamar essa mensagem, de quem estava na posição de transmiti-la, tenha sido ainda mais pesado e mais angustiado do que o simples fato de tê-la ouvido. Quando anunciamos a palavra de Deus, muitas vezes enfrentamos esse tipo de preocupação. Quando precisamos proclamar uma palavra sobre sofrimento, ainda é menos difícil quando anunciamos boas notícias. Uma palavra de graça. Isso porque conseguimos ver esperança. A possibilidade de que os irmãos que ouvem a palavra recebam consolo e recuperem forças. Mas, da posição de quem prega, quando é preciso falar de sofrimento ou de juízo, o coração de quem transmite a palavra também fica muito pesado e aflito. Penso, e se os nossos irmãos já cansados ouvirem esta palavra e ficarem ainda mais sobrecarregados? E se ficarem ainda mais abatidos? Há pessoas que, em tempos já difíceis, dizem: ao chegar ao trabalho pela manhã, se eu não orar, é difícil suportar o dia. E pedem oração.
Por isso o pensamento de que os irmãos venham no domingo e, em vez de encontrarem alívio no coração, fiquem ainda mais angustiados, pesa muito sobre quem prega. Por essa razão, anunciar palavras sobre juízo e sofrimento é ainda mais difícil. E às vezes, chega a ser doloroso. No entanto, a palavra de Deus está muito acima da angústia ou do desconforto do pregador, daquele que transmite a palavra. A palavra de Deus é preciosa porque, tal como ela é unicamente a palavra de Deus. Ela não é palavra de Deus porque é digna de ser ouvida, ou porque é confortável de ouvir, ou porque soa agradável. Tal como porque ela mesma é a palavra de Deus, ela é preciosa, tem valor, e é algo que nós precisamos ouvir. Não a seguimos apenas quando agrada aos ouvidos, nem a ignoramos quando é desconfortável. Às vezes, mesmo sendo difícil de ouvir, seguimos, e às vezes, mesmo sendo muito difícil de praticar, obedecemos. Essa deve ser a nossa postura diante da palavra de Deus. Além disso, quer a palavra de Deus fale de juízo, quer fale de sofrimento, sua essência original e seu significado mais profundo apontam todos para a salvação. Não devemos nos esquecer de que o juízo também fala de salvação e a destruição também fala de salvação. A passagem de hoje é assim também. Vamos ler juntos o versículo 14. Vamos ler juntos. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Amém. Deus já falou de um juízo sem exceções. Quando o vento sopra, isto é, quando a guerra acontece, ele não disse que o grão escaparia e somente a palha passaria por essa dificuldade. Não apenas a palha, mas também o grão passará pela situação de juízo, por essa situação difícil, por essa situação de sofrimento. Mas há uma diferença. Ainda que recebam o mesmo juízo, por meio desse juízo alguém certamente receberá salvação. No versículo 14, Deus disse para lavar o mal do coração. Então, disse ele, haverá salvação. Nós não podemos lavar os nossos pecados com a nossa própria força. Creio que os nossos pecados são lavados pelo sangue do nosso Senhor. O sofrimento pode vir também sobre aqueles que creem no Senhor e dependem dele. Mas para essas pessoas, esse sofrimento, essa calamidade e essa destruição não significam o fim. Por meio desse sofrimento e dessa calamidade, nós experimentaremos salvação. Jeremias também experimentou isso, e pessoas fiéis receberam salvação dessa maneira. Portanto, o mais importante não é evitar o sofrimento e a calamidade. A questão mais importante é como seguramos a salvação e vivemos no meio do sofrimento e da calamidade. Há certamente pessoas para quem tudo termina com o sofrimento e a calamidade. São aquelas que não receberam a lavagem dos pecados pelo sangue do Senhor. Mas há, certamente, pessoas que passam pelo sofrimento e pela calamidade e ali recebem salvação. Somos nós, que recebemos a lavagem dos pecados pelo sangue do Senhor. Portanto, haja sofrimento ou venha calamidade. Há uma questão mais importante do que isso. É a questão da salvação. Sou eu uma pessoa salva? Amados irmãos, a salvação é o mais importante em nossa vida. Vivendo nesta terra, sempre carregamos preocupações como evitar a calamidade, como manter o sofrimento longe de nós. Mas o pensamento de Deus é um pouco diferente. Ele diz que o mais importante é se fomos salvos, se há salvação para nós mesmo em meio à calamidade. Se mesmo em meio à guerra somos pessoas cujos pecados foram lavados, pessoas que receberam salvação. Mesmo que a calamidade se aproxime e o juízo comece, nesse sentido, está tudo bem. Isso porque somos pessoas que já não colocam o sentido maior da vida nas calamidades e nos sofrimentos desta terra. A vida eterna já está em nós. A vida eterna já nos foi dada. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que vivam lembrando-se dessa salvação. Então, mesmo que seja um pouco difícil, mesmo que seja pesado, podemos vencer.
Eu já sou uma pessoa cujos pecados foram lavados. Eu os abençoo em nome do Senhor para que vivam este dia lembrando-se desta verdade clara e desta identidade. Eu não sou alguém para quem esta guerra é simplesmente o fim. Eu não sou alguém que será simplesmente destruído por este vento. Eu já sou uma pessoa cujos pecados foram lavados e uma pessoa a quem Deus salvará. Creio que sobre essas pessoas virão a vitória de Deus e a paz de Deus.